Eu sou o Renato Vargas e a gente está junto aqui fazendo essa série de vídeos sobre a paternidade responsável e os seus desafios, né? Já falamos lá no primeiro vídeo conceitualmente, né, sobre o que é a paternidade responsável. Depois falamos um pouquinho sobre a realidade dos filhos, né, quantos filhos ter, quais são os critérios que devem nortear a vida de um casal na hora de fazer essa escolha. No nosso vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre a necessidade da regulação dos nascimentos, né, do espaçamento entre os filhos e o risco que a gente corre de entrar ali nessa mentalidade contraceptiva que a sociedade de hoje tanto prega, né? E eu expliquei um pouquinho para vocês, né, a questão dos anticoncepcionais, enfim. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos artificiais e os métodos naturais, né, de controle da natalidade. O que a gente precisa saber para entender se um método é lícito ou não é nem a questão dele ser artificial ou dele ser natural. O que a gente precisa entender é se aquele método que eu estou escolhendo fazer para espaçar os meus filhos, se ele de alguma forma interfere objetivamente ou no aspecto procriativo ou no aspecto unitivo do ato conjugal. Se ele interfere objetivamente, né, se ele impede, por exemplo, que haja a união do óvulo com o espermatozoide, se ele, por exemplo, faz alguma ação de bloqueio mecânica, alguma ação de bloqueio química, ou se ele elimina, por exemplo, o embrião fruto daquela relação, ele é totalmente ilícito. Né? Então a gente está falando aqui de métodos artificiais, por exemplo, quando a gente lança a mão de recursos químicos, né, como os hormônios, quando a gente lança a mão de algum recurso mecânico, né, como os preservativos masculino e feminino, como dispositivo intrauterino, né, como o DIU, ou mesmo como quando a gente lança a mão de anticoncepcionais que as mulheres injetam ou que as mulheres tomam em forma de pílula, que fazem ali uma ação objetiva contra aquilo que é natural no processo de união do espermatozoide com o óvulo. Tudo aquilo que interfere objetivamente, que o casal lança a mão com o objetivo de interromper o processo de transmissão da vida, aquilo é um método ilícito. Tá? Então esses métodos artificiais, eles todos não são bem-vindos, eles todos são ilícitos, tá claro? Como eu já disse. Por outro lado, existem os métodos naturais. O que é um método natural? Né? A grande maioria dos métodos naturais, eles envolvem ações do casal que permitem, principalmente a partir do organismo da mulher, né, praticamente 100% deles é assim, acompanhar com uma grande precisão o ritmo ovulatório da mulher, para que, identificando esse ritmo ovulatório e identificando o momento em que a mulher está no período fértil ou não, o casal generosamente decide se é o momento ou não de ter filhos e se utiliza desse ritmo, desse ciclo da mulher para colocar em prática a decisão que eles tomaram. Né? A gente tem aí como o método mais famoso, né, entre os métodos naturais, inclusive reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, que é o método Billings. Né? A comunidade Shalom, por exemplo, tem o Plafan, né? O Plafan, que é um ministério dentro da comunidade de pessoas que cuidam do planejamento familiar. Depois você pode procurar lá no Facebook, né? Por exemplo, Plafan, onde existem pessoas que vão te ajudar, vão oferecer cursos, vão oferecer treinamento, vão te instruir, né, instruir vocês como casal, para que vocês aprendam a fazer esse método, né, que é tão rico para o casal. Né? Eu, por exemplo, com a minha esposa, a gente usa há muitos anos, né, o método Billings, e foi assim a coisa mais bela que aconteceu para nós como casal. Né? O casal poder crescer na sua intimidade, amadurecer no seu relacionamento, um conhecer mais o outro, né? Saber respeitar mais o outro, saber melhor os movimentos do outro no sentido reprodutivo. Isso é espetacular, né? Isso é maravilhoso. Erra feio quem acha, por exemplo, que o método Billings é tabelinha, tem nada a ver com tabelinha, né? Tabelinha é uma grande furada, e erra também quem acha que não existe um método natural que seja eficaz. Né, acha que método natural é um grande perigo porque ele erra, ele fura demais. Ele não fura nada, né? O método Billings ele tem praticamente 100% de eficácia.
E aquilo que ele não tem de eficácia de 100% é porque às vezes o casal não usa o método como deveria usar, né? Comigo, por exemplo, ele funciona 100%, tá bem? Então, esse foi o nosso bate-papo, tá bem? Sobre a paternidade responsável e os seus desafios. Se vocês quiserem me procurar aí nas redes sociais para a gente bater um papo, só você procurar aí Renato Vargas, né, no Instagram, no Facebook, que a gente se encontra para trocar mais uma ideia. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e shalom.